Mais uma vez estamos aqui. Quero agradecer já aos meus seguidores, né, que têm aí me acompanhado durante as aulas do YouTube, que já me seguem, já entendem um monte de coisa de biomecânica e sabem a importância desse assunto. E hoje, nessa parte 2 da nossa aula de resenha esportiva, eu vou abordar o tema manga larga machador. A gente sabe que realmente é uma raça em crescimento, né? Uma raça que e existem muitas coisas que a gente precisa aprender para melhorar. Obviamente, todos os esportes, né, têm a evoluir, têm a melhorar. Então, nosso objetivo aqui é que vocês consigam, né, entender um pouquinho mais sobre a biomecânica, sobre esse movimento, quais são as lesões que podem acontecer e, mais do que isso, entender também como a gente pode reduzir as chances de lesões e melhorar a performance desse cavalo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou explicar agora exatamente o momento onde esse cavalo está com o membro torácico direito direcionado para trás. E para isso, a gente precisa entender primeiro 2 conceitos básicos da biomecânica. Então, vem aqui comigo. Dentro das contrações musculares, a gente tem 2 tipos de contração. A contração concêntrica e a outra contração, que seria a contração excêntrica. Como é que funciona? Como funcionam essas contrações, Gabriela? A contração concêntrica é aquela contração que vai aproximar os ângulos articulares. Então, eu tenho uma articulação aqui, tenho uma articulação aqui e tenho um músculo no meio dessas articulações. Quando esse músculo fizer uma contração concêntrica, essas articulações vão se aproximar, tá? Já vou dar um exemplo para vocês entenderem mais. Quando a gente fala de contração excêntrica, é exatamente a contração contrária à contração concêntrica. Então, a contração excêntrica, a gente tem um afastamento dos ângulos articulares, tá? Então, como que funciona isso? Então, é uma fase de alongamento. Só que não se enganem, porque a gente acha que alongamento tem menos estresse. Errado! Sabe por quê? Porque a contração excêntrica, ela é mais forte do que a contração concêntrica. Então, qual é o exemplo para ficar bem fácil para vocês? Olha aqui, meu braço. Contração concêntrica do bíceps. O que eu faço? Aproximei os ângulos articulares, trouxe a minha mão para perto do meu ombro, certo? Só que para toda contração concêntrica, existe uma contração excêntrica que está limitando este movimento. Qual seria? Uma contração do tríceps braquial. Então, uma contração concêntrica vai aproximar os ângulos articulares e uma contração excêntrica vai afastar os ângulos articulares, que é o que acontece nos alongamentos, tá bom? Então, vamos aqui para o manga larga machador. Notem aí no slide que a gente tem uma musculatura do membro torácico e uma musculatura torácica na foto, tá? O cavalo está com o membro torácico direito direcionado para trás. Como o cavalo consegue fazer esse movimento? Então, a gente tem 2 músculos principais que são o latissimus dorsi, que é esse músculo que está aí
representado em verde nesse slide, tá? Um músculo que se une aqui à fáscia toracolombar, tá? E esse músculo, ele vai se inserir na porção medial aqui do húmero. Então, quando ele fizer uma contração concêntrica, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o húmero para trás. Então, esse músculo, junto com outro músculo, que é esse músculo que está aí no slide representado em azul, que é o músculo peitoral ascendente. Então, esse aqui é o latissimus dorsi, ou também conhecido como grande dorsal. Junto com a ação do peitoral ascendente, tá? Vão fazer com que haja um deslocamento dessa articulação do ombro e do cotovelo para trás, produzindo então uma propulsão deste membro, tá? Beleza. Só que o que eu comentei com vocês? Toda vez que a gente tem uma contração concêntrica, a gente tem uma contração excêntrica contrária ao movimento, que seria o músculo agônico em contração concêntrica e o músculo antagônico em contração excêntrica. Quais seriam esses músculos então, Gabriel? Preste atenção. O músculo braquicefálico. O músculo braquicefálico vem do processo mastoide do osso temporal, passa na região ventral do pescoço e vai se inserir na escápula e no húmero, tá? Junto com outro músculo, que é o músculo omotransverso, que faz parte da segunda camada de músculos cervicais superficiais. Então, a gente tem braquicefálico e omotransverso, beleza. Qual seria o outro músculo que também participa desse movimento? O músculo que está aí no slide representado em branco, que é o músculo romboide cervical, que também faz parte, o omotransverso faz parte da primeira camada de músculos cervicais e o romboide faz parte da segunda camada de músculos cervicais, tá? Eu acho que comentei segunda aí, mas é primeira. Então, o que vai acontecer? Quando o latissimus dorsi e o peitoral ascendente fizerem contração concêntrica para levar essa mão para trás, quem vai estar em contração excêntrica? Quem vai estar alongado? Quem vai estar tensionado? Braquicefálico, omotransverso e romboide, junto com outro músculo que está aí representado em roxo para vocês aí no slide, que é o músculo trapézio cervical. Também um músculo cervical dorsal superficial, que faz parte da primeira camada de músculos cervicais, tá? Então, por que é tão importante eu saber tudo isso? Porque pensem comigo. Tem alguém aí? Pensa comigo. Se eu venho e coloco uma cela aqui, muito na frente, tá? O que vai acontecer? Duas coisas. Eu vou travar o movimento da escápula, que é esse osso aqui. Então, eu vou limitar o movimento dessa mão desse cavalo, uma vez que a escápula recebe músculos que vêm da região cervical, recebe músculos que vêm da região do tronco, tá? Eu vou limitar isso. Então, eu vou diminuir a amplitude da passada desse cavalo. Outra coisa, se eu tenho uma cela mal posicionada aqui, pode acontecer, por exemplo,
uma miosite, ou seja, uma inflamação muscular do músculo latissimus dorsi. E o que vai acontecer então, Gabriela? Quando esse cavalo for levar essa mão para frente, né? Esse músculo está inflamado, então esse cavalo não vai conseguir ter uma amplitude cranial do movimento. Então, em vez dessa mão chegar lá na frente, ela para aqui. Por quê? Porque o latissimus dorsi, nesse momento, vai estar em contração excêntrica. E a contração excêntrica, eu falei para vocês, que produz o quê? Tensão. É o momento de maior estresse. Então, se eu tenho esse músculo inflamado, obviamente, essa mão desse cavalo vai perder amplitude, vai perder gesto de marcha, beleza? E outra coisa, por exemplo, falando agora da posição da cabeça, olha só que interessante, eu tenho até uma outra aula no YouTube falando sobre marcha, eu falo um pouco sobre isso. Se o músculo, como eu comentei, se o músculo latissimus dorsi e o músculo peitoral ascendente vão levar a mão do cavalo para trás, quem vai puxar a mão do cavalo para frente vai ser o braquicefálico, o omo transverso e nessa parte mais dorsal, na parte mais de cima, a gente falou o romboide e o trapézio, beleza? Então, se eu tenho um músculo que se origina na nuca do cavalo e se insere na escápula e no húmero, concordam que quanto mais para frente essa cabeça estiver, mais esse músculo vai conseguir puxar essa mão, porque eu tenho maior distância, então eu consigo puxar mais a mão desse cavalo para frente? Pois é. Aí o que a gente faz? Monta assim, ó. Monta com essa nuca hiperflexionada e esse pescoço alto. O que vai acontecer? A origem do músculo para as inserções vai ficar mais próximo. Então, em vez desse músculo puxar para frente, esse músculo vai puxar para cima. Então, novamente, a gente vai perder amplitude de passada. A gente vai ter um movimento muito mais vertical desse cavalo, né? A gente pode, inclusive, comprometer a comodidade desse andamento, né? Isso daqui é só uma pontinha, só um gostinho do que a biomecânica pode abrir os nossos olhos. Então, quando a gente sai lá da faculdade, né, que a gente não só quer decorar a origem e inserção dos músculos e a gente cai no dia a dia e aí a gente não consegue compreender a importância daquilo. Obviamente, a anatomia é dada no primeiro período, a gente ainda não tem maturidade para entender a importância desse assunto e é por isso que eu tenho estudado todos os dias, né, e tenho ensinado biomecânica todos os dias, porque realmente você entender uma anatomia funcional, uma anatomia aplicada faz toda a diferença e eu uso a biomecânica em todos os meus atendimentos. Todos os dias eu uso a biomecânica, tá? Ó, falando só de 5 músculos, olha o tanto de raciocínio que a gente fez. E eu não fiz todos os raciocínios que eu poderia fazer. Eu tô fazendo um movimento onde esse cavalo tá com a mão para trás. Eu posso falar de outras coisas. Eu posso falar da coluna cervical, que eu não falei. Eu posso falar dos músculos da escápula, que eu não citei todos. Então, existe muito mais coisa para se aprofundar nisso. Por isso que eu sempre bato na tecla. Gente, precisa aprender biomecânica. Precisa saber biomecânica. Porque você vai melhorar o seu diagnóstico, você vai melhorar a vida do cavalo, você vai ter argumentos para falar com o proprietário, com o treinador, com o ferrador. Então isso abre um outro mundo muito além da ortopedia tradicional. A gente sabe que o músculo flexor digital profundo, ele tem 3 cabeças que se originam no húmero, no rádio e na una. Eles vão passar por dentro do túnel do carpo e vai se inserir aqui na fossa semilunar da terceira falange. Então é o músculo que conecta o cotovelo do cavalo ao casco.
Quando esse cavalo direciona esse membro para trás, pela ação do latissimus dorsi e do peitoral ascendente, a gente vai ter uma tensão muito grande sobre o flexor digital profundo. E isso vai induzir a um estresse sobre a região do navicular, causando o que a gente chamava antigamente, né, podendo levar a lesões de estruturas que fazem parte do aparato podotroclear. Uma síndrome navicular, como a gente conhecia antigamente, que hoje é chamada de síndrome podotroclear. Então, nessa fase do andamento é que podem acontecer essas lesões, e a gente sabe que no manga larga marchador existe muito problema, né, com essa síndrome podotroclear e com a síndrome navicular. Então é importante o que? Eu entender, além disso tudo, né, que não é ainda o objetivo dessa aula, entender quais seriam os exercícios, qual seria a conformação desse cavalo, qual seria a influência do casqueamento desse cavalo para impedir ou evitar a sobrecarga sobre essas estruturas e evitar as lesões sobre o aparato podotroclear. Então eu queria que vocês me dessem esse feedback, me contem, né, como vocês vão usar isso na rotina de vocês, quais são os resultados que vocês estão obtendo por entender um pouquinho mais sobre isso. Então deixa aí nos comentários e eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai abordar a vaquejada e falar um pouquinho sobre esse movimento também, que é muito bacana. Então, gente, compartilha aí, manda esse vídeo para outras pessoas. Eu quero ver o povo do manga larga marchador em peso aí, viu? Faz favor, viu? Então tá, até a próxima. Tchau, obrigada.